É um momento de perplexidade. E sabe o que eu aprendi com o tempo e com a história? É o momento de esperar. É o momento de aguardar os fatos. Eu estou nessa posição, vamos esperar o que vai dar. O Itamar Franco, com a queda do Collor, alguém acreditava nele? Ele deu um show. Ele deu um show. Quem sabe eu... não sei. Não sei. Bom. Eu não diria apressadamente fora Temer, como muitos dizem. Eu lamento com tristeza o fracasso do projeto do PT. Lamento com tristeza. Foi uma derrota da população brasileira. Mas diante dessa circunstância política, há um momento de recuar também, de repensar, de reavaliar o que foi feito, que eu acho que a esquerda tem que fazer hoje. Bom, como nos reconstruir depois disso? É preciso fazer a história sem pressa, sem ansiedade, analisando os fatos. Os fatos são esses. A realidade é essa, a circunstância é essa. Adianta se atirar de cabeça, destruindo esses e aqueles? Um gesto inteligente, o processo inteligente, pensado, debatido. É isso que eu espero que o Brasil... E hoje, ontem, ou foi hoje que ela foi lá? Foi ontem. Foi muito bom aquilo ali. Porque foi um momento de diálogo. Foi um momento em que as vozes se ouviram. Foi um momento riquíssimo de debate. Também achei. E desse debate feito no Congresso, que é o lugar do debate, eu tenho certeza que coisas importantes, que resultados importantes surgirão daí. Para a direita e para a esquerda. Porque a esquerda disse o que ela pensa, confessou seus erros, admitiu seus erros. E a direita vai ter que se repensar também. Vai ter que incorporar alguns valores dessa esquerda, que são importantes. Foi um momento de diálogo importante, não é de conciliação não, é de diálogo importante, que eu tenho certeza que vai gerar bons frutos. Isso abre o horizonte de expectativa do Brasil. Houve algum tipo de entendimento, de negociação, via diálogo, sem violência. As pessoas se entenderam, se ouviram. E daí só pode sair coisa boa. Estou gostando de ver esse otimismo. Está parecendo o Darcy Ribeiro, que era um otimista inveterado, inclusive. Né? Às vezes eu sou uma poliana, cara. Um cândido. Porque que o Darcy era, né? Sonhar com o desastre vale a pena? Você tem que sonhar com uma coisa positiva. Alguma coisa... E, sobretudo, não é um polianismo idiota. Houve um fato, que é uma conversa séria, consistente, entre dois grupos em confronto, em conflito. Daí só pode sair coisa boa. Aliás, o papel do parlamento é esse mesmo. Né? O papel é isso. Ontem houve democracia. Democracia é isso. A gente tem que se entender, a gente tem que conversar na divergência. Eu me oponho a você até o fim, mas eu preciso de te ouvir. É preciso que a gente se ouça. Bom, continua aberta ainda a palavra. Olha lá, tem uma pessoa lá em cima, por favor, o microfone lá. Mais uma vez eu peço, por favor, se apresente para a TV. O telefone chegou lá, o meu microfone? Meu nome é Almir Paraca. Fui deputado aqui na Assembleia por 3 mandatos, prefeito da minha cidade, Paracatu. Eu queria pegar só esse finalzinho aí que você coloca do diálogo, né? Tem uma referência a Canudos, que está aí na literatura, e principalmente alguns intérpretes dessa imagem do sertão, né? Porque o que significa o sertão
para o Brasil como um todo, uma categoria, alguns colocam o sertão como uma categoria sociológica, né, para compreender o Brasil, e que lá em Canudos, depois do massacre, alguém teria dito que faltou uma conversa, que se tivesse conversado, entendido que era Canudos, que não teria havido, né, a violência Que houve. que houve. E aí eu queria levar um pouquinho para, partindo da imagem do sertão, para um outro mineiro importante, que eu acho que vem ganhando reconhecimento e relevo para o Brasil, como também muitos já o classificam como um pensador do Brasil, alguns como um intérprete do Brasil, que é Guimarães Rosa. E que a obra do Rosa é uma obra que propõe permanentemente o diálogo, e que fala dessa necessidade da conversa, né? Se a gente pega a principal obra do Rosa, O Grande Sertão Veredas, é uma conversa entre um representante do povo, né? Um sertanejo, e a elite, um doutor da cidade. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão mesmo, mais um pouco, né, do diálogo entre elite e povo. Eu não sei se ontem teve diálogo efetivo. Eu acho que teve uma tentativa, porque quando não se escuta verdadeiramente, né, quando não tem uma disposição de abertura para a escuta efetiva do outro, não pode haver diálogo. E, na minha interpretação, acho que não tinha essa abertura para a escuta efetiva. Teve falas. De um lado, fala do outro, mas não uma escuta aberta, real. Ok. Sobre Canudos, leiam o grande intérprete do Brasil, Euclides da Cunha, Os Sertões, em que ele descreve muito bem essa violência cometida pelo exército brasileiro sobre aquela população que era brasileira e desconhecida. A população brasileira era tratada por esse exército brasileiro, por esse Estado autoritário brasileiro, centralizador, como se fosse estrangeiro, como se não fosse uma população brasileira. Chegava para matar mesmo. A palavra é pacificar. Mas era uma ameaça ao exército também, que eles tinham sido derrotados, né, o exército 2 vezes. 2 vezes. Mas faltava esse reconhecimento da população brasileira que se obtém com o diálogo. Era preciso conhecer essa população e não chegar matando, como o Euclides da Cunha descreve muito bem nos Sertões. Agora, meu caro, não sejamos ingênuos em relação à conversa. Conversa não é só falar tudo que sente e pensa, não. Existe algo de falso na conversa mesmo, de estratégia. Ali eram adversários conversando. Adversários conversando não é assim, o coração na mesa, não. E os ouvidos todos abertos, não. É uma conversa estratégica. E é uma conversa política. Mas isso não é menor, não, o fato de não ser uma conversa. As coisas não são assim tão absolutas, não. Foi uma conversa importante, que eu acho que a direita nunca teve com a esquerda no Brasil. Mesmo não sendo tão sincera. Mas não sejamos, nós estamos num ambiente político. Sinceridade não faz sentido, não. E até ingenuidade é burrice. Foi o diálogo possível. A conversa possível entre adversários. E diz a mitologia dos mineiros, dos políticos mineiros, que o que Minas oferece ao Brasil é a arte do diálogo, da conversa. Os gaúchos são violentos. Eles não dão papo, não, eles fazem. Os pernambucanos também. Os cariocas também. E o mineiro, quando diz uma coisa, ele quer dizer outra, né? Mas ele não é esse conversador ingênuo e imbecil. Ele é estratégico também. Mas isso não impede a ele de ouvir, de conversar, de fazer as alianças, de reunir.
Conversar não é um gesto simples. Conversar não é uma atividade de ingênuos, sobretudo no ambiente político. Ali houve um debate político, cada um com seus interesses e com as suas estratégias. E depois, conversar, ouvir, não é só no momento que se fala, não. Existe a repercussão posterior. Você vai digerindo o que foi ouvido, o que foi dito. Vai elaborando o que foi falado. A conversa verbal é só o ponto de partida para um pensamento mais denso, que vai absorvendo o que foi dito, elaborando o que foi dito. E o Guimarães Rosa? O Guimarães Rosa, ele não vê Minas, por exemplo, na mineração, ou nessa região aqui de Ouro Preto, ele vê Minas nos Gerais. Ele vê o mineiro como agricultor, cuidador de gado, e, sobretudo, muito violento. Em guerras recíprocas lá, caçando uns aos outros. Diz ele que, se Deus quiser vir ao mundo, que venha armado. O Reobaldo fez um pacto com o diabo, porque ele viu a violência em torno dele. Ele era um escrevente, um escritor, cheio de ingenuidade em relação à convivência humana. Ele aprendeu a ser violento também, a ser chefe. Mas, sobre a conversa, voltando à conversa, mineiro é um conversador. Parece bobo. Vocês já viram essa história de mineiro que parece bobo? Há muitas histórias em que o mineiro parece o trouxa. Compra bonde, né? Isso. Mas não, ele é um sujeito que ouve. É um sujeito que ouve. E que depois dá um troco legal. Depois responde bem. Agora, essa bancada mineira, sem querer entrar, mas assim, não me sinto representado, vamos dizer assim. Cuidado, hein, meu amigo. Sem problema. Você sabe que o ambiente político é duro. Eu tenho muito medo. Eu não conheço a bancada mineira. Eu não votei em ninguém. Eu não conheço o Congresso brasileiro. Aliás, quando a gente vê o Congresso, a gente fica chocado, né? Não sei em quem que vocês votaram. Eu geralmente voto em projetos. Eu não voto em pessoas. Eu voto em projetos. Aí, se é o PT, é 13 para quanto é lado. Mas para deputado, por exemplo, eu raramente voto. Não tenho nenhum que me represente. Não sei se... Isso eu estou falando de mim, hein? Cada um tem seu jeito aí, seu projeto, aí, seu modo de se comportar aí. Mas sobre a bancada mineira eu não teria nada a dizer. Eu não sei. Nem eu também não. Bom, acho que agora nós podemos encerrar. Sim. Foi um prazer estar aí. Você quer falar alguma coisa? Se apresente, por favor. Boa noite. Boa noite. Professor, em primeiro lugar, parabéns. E meu nome é José Neves. Eu tenho o prazer e a honra, né, de estar sempre ao lado do professor Luiz, porque sou lotado na Escola Legislativa e servidor dessa casa. Uhum. Eu gostaria que o senhor fizesse para mim uma leitura. Nós falamos em conexão, em mito, e dentro dessa nossa realidade política que nós estamos vivenciando enquanto sociedade, tirando a questão ideológica e partidária, eu posso perceber que a identificação da sociedade foi exatamente, ela não passou pelo parlamento, ou seja, pelas suas representações a nível de vereança, de Câmara de Deputados e Congresso. O povo parece identificou-se com o judiciário. E eu percebi que o judiciário passou também a tornar-se maior do que realmente deveria ser, e membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, passaram, então,
a ter mais ouvidos para o povo e tentar processar toda essa situação, judicializando questões que, para mim, não deveriam ser judicializadas. Seria ideal terem sido resolvidas conforme demanda os regimentos internos de cada instituição, etc. Com isso, a gente preocupa também, que é o tripé, na questão do executivo e legislativo, que o judiciário está se tornando, em vez de ser o ponderador, o moderador, o poder moderador do executivo, entre o executivo e o legislativo, ele passa a ser um poder de peso nas decisões, na maioria das vezes, políticas. De certa forma, que a gente sente até um cheirinho um pouquinho do passado, quando a gente vê, professor, o Moro, um juiz, tem feito um papel excelente, não mais que sua obrigação, né, porque é bem remunerado, e também bem preparado. E a gente percebe, ele recebeu a medalha do pacificador, primeiro-ministro do Exército, recentemente, o que mostra um aceno longínquo dos militares na condução desta realidade que estamos vivendo. E eu acho que isso está passando desapercebido na maioria da população. Eu gostaria de saber do senhor qual a leitura que o senhor faz nesse ponto de vista do qual eu discorri aqui. Obrigado. Se eu entendi bem, você está se ressentindo de uma politização do judiciário, que ele deixou de ser poder moderador e passou a ser político. É isso? Isso é preocupante mesmo, e tem havido mesmo essa dimensão. Um protagonismo, né? É um protagonismo político de juízes. Um protagonismo político de juízes. Pode haver incompatibilidade entre as duas funções. O judiciário não é o legislativo. E nem o executivo. Está vendo? Nesse mundo confuso, está havendo uma perda de formatação do poder. O judiciário, uma coisa que ameaça muito o judiciário, o juiz, é a vaidade, sabe? Porque ele tem um poder muito grande. E esse negócio de aparecer na TV, essa TV do judiciário, essa ideia de sessões do judiciário abertas à população, e o juiz quer ficar bem na fita. Eu acho isso perigoso. Essa transparência excessiva para homens frágeis. São juízes, são bem preparados, mas são frágeis. E há pressão política sobre eles. Eles decidem sob pressão, porque eles são vistos pelo mundo, pelo país inteiro. O que você está propondo é um projeto maior, que é de repensar a justiça brasileira, o judiciário brasileiro. O papel dele na democracia. Mas, por outro lado, eu posso te dizer o seguinte também, favorável a essa situação. O judiciário pode dar uma contribuição na solução desses conflitos entre o legislativo e o executivo. Ele não pode se eximir. Ele não pode ficar isento. Ele não pode ficar tão neutro assim. Ontem, o presidente do Supremo dirigiu essa conversa importante, presidiu essa conversa importante, que se fosse o presidente do Senado, talvez não fosse tão bem conduzida e coordenada. É um tema complexo. Uma coisa importante que ele falou, que eu acho que você poderia abordar também, essa questão do Exército. Nós falamos do protagonismo do judiciário, um ostracismo do Exército. Quer dizer, outra coisa, também, né? o Exército não é só ditadura, não. Ele ficou com uma ideia muito machucada com a ditadura, mas não existe nação sem um exército competente e preocupado na organização, na organização dessa nação. Não há nação sem uma força que a proteja, que a defenda. O exército é importante. O judiciário é importante. Nós estamos preocupados com a qualidade do legislativo, com a qualidade do executivo,
com a qualidade do Exército brasileiro, com a qualidade da justiça brasileira. Isso e a aí, mídia? Com a qualidade da mídia brasileira. Estamos preocupados com a qualidade da vida brasileira, das instituições brasileiras. Esse debate é amplo, vasto. Eu acho que está sendo posto agora. Você colocou bem. Isso está sendo aberto agora. Porque essa transparência dos poderes faz com que eles se apresentem também para discussão. Eles se tornam objetos de discussão. O que se espera do judiciário brasileiro? Ele está tendo uma função importante. Nesse momento de crise, ele não podia ficar isolado. Ele é poder também. Não, inclusive o Supremo vai ser chamado a dar a última opinião, né? Vai ter que... Não, eu acho que a crise está sendo resolvida da melhor forma possível, que é no Congresso, envolvendo o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, cada um com as suas posições bem definidas e bem defendidas, e buscando uma solução, democraticamente. Então, aparentemente, a situação é desastrosa, mas, por outro, soluções estão sendo criadas, institucionais estão sendo criadas. Está havendo uma espécie de encontro das instituições brasileiras para pensarem o Brasil e criarem um novo projeto de Brasil. Assim eu espero. Eu sou meio poliana, meio cândido, mas eu não vejo nenhum valor em pensar no desastre. Vamos acabar no caos. Bom, e daí? O que você propõe? Eu vejo uma semente aí de alguma coisa melhor, de um Brasil melhor, de instituições melhores. A crise é produtiva. E essa crise tem sido produtiva. Ok, mas alguém? Não, agora eu que estou Agora sim, cansado. Eu agradeço a presença de vocês por terem ficado tanto tempo, viu? Espero não tê-los aborrecido tanto. Falar aqui foi um prazer. Igualmente. Eu acho que sempre que você vem à Escola Legislativa, a gente tem bons papos. E gostei do formato, acho que é muito mais compartilhado. Diálogo, né? Troca de ideias. Ok, obrigado, Zé Carlos. Até mais.